Paz irmão, paz irmã, amigos e amigas. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, na lição dos jovens. Lição essa que data do dia 12 de setembro de 2021. Nós estamos chegando hoje na 11ª lição. As 10 primeiras videoaulas estão agrupadas numa playlist aqui no meu canal para facilitar a tua busca, a tua procura. Para você que não assistiu, eu te aconselho, assista todas as aulas, porque uma vai linkando na outra e todas para o objetivo geral do trimestre. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2021, vigilância, justiça e o culto a Deus. E a 11ª lição traz por título Ageu, atenção para com a casa de Deus. O nosso texto do dia está em Ageu capítulo 1, versículos 7 e 8 e diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. E eu também quero já te aconselhar a ler todo o livro de Ageu. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre os profetas menores. E o livro de Ageu é um livro bem pequeno, ele é um dos profetas menores, menor não por importância, como eu sempre digo, mas menor por carga literária. O livro de Ageu tem apenas 2 capítulos. Então leia todo esse livro durante esta semana e por certo será bênção para a tua vida. A nossa síntese de hoje: a ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. O objetivo geral dessa lição de número 11 são 3. Eu quero cumpri-lo juntamente contigo, e você que é professor, que é professora, cumprirá também juntamente com os seus alunos na sua classe. Você que é jovem, adolescente, que me escuta, por certo, esses objetivos gerais aqui, eles vão trazer uma grande relevância sobre o assunto que estaremos decorrendo logo mais. O objetivo geral do tópico 1 é explicar o contexto histórico que abrangeu as pregações de Ageu. No tópico 2 é mostrar como o profeta Ageu exerceu um papel fundamental entre o primeiro grupo de judeus que retornou a Jerusalém. E no tópico 3 é entender que devemos dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. E a gente vai estar aprofundando cada um desses objetivos no seu devido tópico. O nosso texto bíblico, Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. E a nossa introdução, para concluirmos essa parte introdutória: dos 12 profetas menores, apenas 3 desenvolveram seu ministério após o cativeiro babilônico. São eles Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu foi o primeiro a profetizar após o exílio, sendo contemporâneo de Zacarias. Em uma época em que os judeus mostravam-se indiferentes, Ageu ensinou-lhes que eles deveriam dar a Deus a prioridade em suas vidas. E eu vou além: o nosso Deus não é apenas um Deus de prioridade, mas ele é um Deus de exclusividade. Ele tampouco quer ser o primeiro, mas ele quer também ser o único Deus, o único Senhor e Salvador da minha e da tua vida. Glória a Deus. Está aí então o resumo prático, claro e objetivo da nossa introdução. Adentraremos agora os nossos tópicos e subtópicos, e como sempre, vamos resumi-los de uma forma clara, de uma forma prática e de uma forma objetiva. Não esqueça de fazer todas as anotações dos textos e referências bíblicas que eu passo durante a lição. E lembrando também que no final do vídeo eu vou deixar um link aonde você pode entrar no meu grupo do Telegram, no grupo EBD do Telegram, aonde eu disponibilizo o material da aula em PDF com todos os textos que eu uso, as ponderações que eu faço, as minhas anotações, e ali também você pode estar tirando dúvidas comigo, e eu também posto curiosidades acerca das escolas bíblicas dominicais desse grupo.
No final eu darei mais informações. Glória a Deus. Tópico 1. Ageu. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, festivo. Seu nome significa festivo ou festividade. É provável que seu nascimento coincidisse com um feriado judaico. Isso justifica o significado do seu nome. Há quem acredite que seu nome foi profético. Desse modo, seus pais piedosos lhe atribuíram esse nome na expectativa da restauração do povo judeu, anunciando através desse ato que em breve haveria motivos para se festejar, pois a restauração do templo implicaria o reinício das festas religiosas em Jerusalém. Então está aí as duas explicações mais aceitas no meio teológico para o nome de Ageu. Ageu foi uma figura fundamental para a reconstrução do segundo templo, né? Os judeus têm o primeiro templo construído por Salomão, né? O grande, pomposo e maravilhoso templo que Salomão fez, e esse segundo templo, então, Ageu, ele foi uma das peças fundamentais na reconstrução. Então, continuando do templo, ele proporcionou aos seus compatriotas a motivação necessária para não esmorecerem face às dificuldades que eles enfrentavam. E aí está então alguém que tomou uma atitude no meio, quem sabe, de uma multidão que estava esmorecendo, que estava desmotivada. Ageu se levanta no meio dos seus irmãos e agora traz uma palavra de ânimo, traz uma palavra de vigor, traz uma palavra de conforto àquelas pessoas. E que eu e você possamos ser assim, aonde a gente chegar, a gente ter em nossos lábios uma palavra de conforto, uma palavra de motivação, de alento para a alma do cansado. E eu tenho uma referência bíblica em Isaías 41:6, que diz: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Está aqui então uma referência bíblica de alguém que está motivando a seu irmão. Glória a Deus. Está aí o resumo então do subtópico 1. Avançamos. Subtópico 2, contexto histórico. O contexto histórico começa assim: Ageu profetizou no segundo ano do rei Dário, por volta do ano 520 a.C., para o primeiro grupo de exilados que retornou do cativeiro babilônico. O primeiro grupo a retornar foi motivado por um fervor religioso. Estes repatriados deixaram o conforto conquistado na Babilônia para viverem junto às ruínas de Jerusalém, em uma cidade assolada pela destruição. Era preciso muito trabalho e disposição para reconstruir uma cidade cicatrizada pela guerra. E eu falo, quem sabe, nessa oportunidade, para irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, amigo e amiga que me escuta, para quem sabe alguém que está com o seu coração devastado. Quem sabe para alguém que está com a sua vida devastada. Quem sabe para alguém que está com a sua família devastada. Mas eu abro um parêntese aqui para te dizer que Deus, ele tem a solução para o teu problema. Deus tem a solução para a tua vida. Deus tem a solução para a tua família. Nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, do que imaginamos, mas a gente precisa se colocar na sua presença. Não é fácil uma obra de reconstrução, porque primeiro você precisa tirar o entulho, primeiro você precisa tirar toda a caliça da obra que está ali por causa daquele ambiente destruído, mas após remover os entulhos da destruição, então o terreno fica fértil para alicerçar uma nova obra. E é isso que Deus quer fazer na vida de alguém que me escuta. Deus quer limpar o seu coração. Deus quer remover a caliça que está no seu coração, porque Deus quer semear a semente do amor, da amizade, da compaixão. Oh glória! Você recebe essa palavra? Então você pode levantar a sua mão desde onde você está e glorificar o nome do Senhor. Aleluia!
Continuando, todavia as perseguições dos samaritanos e as dificuldades enfrentadas contribuíram para desanimá-los, atrasando a execução da conclusão do projeto. E o que é isso, irmão? Qual é a aplicação prática? A aplicação prática é que não existe super-homem. A aplicação prática é que não existe mulher maravilha na obra de Deus. Somos todos de carne e osso, pé de barro, que precisamos da mesma graça, do mesmo amor e da mesma misericórdia de Deus. Então, que a gente venha depender do Senhor, e quando a gente estiver desanimado, a gente venha lembrar a palavra que Jesus falou aos seus discípulos, Mateus capítulo 14, versículo 27, no meio de uma tempestade, onde os discípulos estavam achando que iam morrer. Quem sabe dali um pouco Jesus apareceu para eles, no meio da tempestade, no meio da noite escura, no meio do levante, e o que Jesus falou foi uma frase que me comove. Por que comove? Porque os discípulos estavam à deriva. Porque os discípulos, se permanecessem ali, morreriam. Mas do meio da luta, do meio da dificuldade, do meio da noite escura, Jesus grita e diz: bom ânimo, ou seja, animem-se, homens, porque eu estou indo ao seu socorro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Está aí o resumo do subtópico 2. Avançamos agora, subtópico 3. Estrutura e mensagem do livro. O livro de Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento, ficando apenas atrás de Obadias, né? E aqui vai uma curiosidade bíblica. Obadias, ele é o único livro no Antigo Testamento que tem apenas um capítulo. Ele tem um capítulo unitário, Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, e no Novo Testamento, 4 livros apenas tem um capítulo. Então, em toda a Bíblia Sagrada, 5 livros dos 66 são livros que têm apenas um capítulo. A expressão "assim diz o Senhor dos Exércitos" aparece 26 vezes em 38 versículos no livro de Ageu. Em todo o instante, o profeta anunciou que suas palavras vieram de Deus e possuíam o selo da autoridade profética. Seu livro é composto de 4 mensagens que foram entregues ao povo. Então está aí a divisão do livro de Ageu. Ageu, ele profetizou durante os 2 capítulos de seu livro, por volta do ano 520 a.C., na primeira leva que retornou de Babilônia a Jerusalém, e a mensagem dele, do livro dele, foi dividida em 4 mensagens, né? A primeira mensagem, Ageu repreendeu o povo. Na segunda, após o início da obra e da restauração, a aparência do templo, ele apresentou, né, ao povo aquela palavra de ânimo para que o povo não desistisse, né? Então está aí o resumo prático, claro e bem objetivo do tópico 1. Avançamos então ao tópico 2. Tópico 2, ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, motivação. Assim diz: em agosto ou setembro de 520 a.C., Ageu começou a entregar a sua profecia. O povo tinha abandonado a obra por causa da oposição dos samaritanos e do decreto de Cambises, o rei persa. Ageu incentivou o retorno da reconstrução do templo, né? Então é como a gente já abordou no tópico 1, quero reabordar no tópico 2, pessoas que motivam as outras. Como é bom a gente ter pessoas do nosso lado, pessoas de oração, pessoas que consagram a Deus, pessoas que têm sempre na sua boca uma palavra, uma orientação, um conselho de Deus. O mundo
Tem um jargão que diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, mas a gente sabe que isso é mentira do diabo, porque a Bíblia diz que um conselho ao seu tempo livra ou salva uma vida. E como é bom a gente ter pessoas, homem de Deus, mulher de Deus, em quem a gente possa se aconselhar e buscar uma palavra de Deus. E Salomão, o homem, quem sabe, mais sábio de toda a Bíblia, após Jesus Cristo, disse: na multidão dos conselheiros está o quê? Está a sabedoria, né? E Neemias, ou melhor dizendo, Ageu, era esse agente no meio do seu povo, um agente motivador, que tinha uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento para os seus irmãos, né? Ele apresentou Deus como o Senhor dos exércitos, cujo poder é sobre todos os exércitos. Então Ageu, ele apresenta na sua mensagem a seus irmãos o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, né? Que tem poder sobre todos os exércitos que existem na terra e nos ares também. O Todo-Poderoso é mais poderoso que todos os poderosos desta terra. Que palavra para o nosso coração! E quem sabe alguém que me escuta está passando por um momento difícil, um momento de tribulação, um momento de luta, um momento de perseguição. E eu quero te falar que o teu Deus é poderoso. O teu Deus tem todo o poder. E Ele pode abrir uma porta de escape para você nesse momento, nesse dia, nessa manhã, tarde ou noite que você me escuta. Você precisa crer, você precisa acreditar que o nosso Deus tem todo o poder em suas mãos. Glória a Deus. Confiando no Senhor, devemos prosseguir, não podemos esmorecer diante das adversidades. Por que a gente deve prosseguir? Porque a gente foi chamado para essa obra. E a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Por que a gente deve prosseguir? Porque Paulo, ao acabar a sua carreira, ou seja, ao prosseguir no fim da carreira, ele nos deixa uma notícia muito boa. Ele vai falar assim, Paulo vai falar ao seu filho Timóteo, capítulo 4, versículo 7 em diante, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, prossegui até o fim e guardei a fé. E qual é a notícia, irmão? Verso 8: e a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará, já está reservada, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem ou esperarem a sua vinda ou a sua volta. E o que é isso, irmão? É Paulo dizendo que Jesus tinha uma coroa para ele, mas que Jesus também tem uma coroa para minha vida e para a tua vida. E para isso a gente precisa prosseguir. Glória a Deus. A gente precisa deixar o passado no passado. E assim como Paulo disse, com as coisas que para trás ficam, eu prossigo, ó glória, para o prêmio. Aleluia! Então prossiga, irmão. Não pare, não esmoreça, não se entristeça, porque Deus tem uma recompensa para minha e para a tua vida. Continuando, a segunda profecia foi entregue no 21º dia do 7º mês, no último dia da festa dos tabernáculos. Ao iniciar a reconstrução, depois de tirar o entulho, o povo percebeu que aquela reconstrução jamais teria a beleza e o esplendor do templo de Salomão. Por isto ficaram nostálgicos e desanimados. E o que é isso? O que se deu? Quando o povo volta de Babilônia para Jerusalém, a Bíblia diz que vai voltar alguns grupos de pessoas, e entre eles os jovens, e entre eles os anciões. A Bíblia diz que quando os jovens chegam a Jerusalém, que eles nunca tinham pisado, ô glória, em Jerusalém, a Bíblia diz que eles começam a chorar. Chorar do quê? Chorar de alegria. Chorar de alegria por estarem pisando em Jerusalém, na santa cidade, por estarem regredindo de um cativeiro que durara por 70 anos. Então esses jovens choravam de alegria, porque eles nunca tinham pisado em Jerusalém, mas eles ouviam as histórias da ditadura
majestosa cidade. Eles ouviam as histórias de seus pais, de seus compatriotas, de seus avós, sobre o esplendor da cidade, a grandeza da cidade e a glória que se manifestava naquela cidade. Então, quando eles regridem e voltam à cidade, eles choram de alegria. Mas a Bíblia diz que no mesmo grupo vêm os anciões. E quando os anciões que nasceram na cidade, cresceram naquela cidade, viveram naquela cidade, quando eles chegam e olham para aquela cidade, ela está sob ruínas, ela está destruída, o templo foi destruído, os muros foram incendiados, e a Bíblia diz que eles começam a chorar de alegria não, chorar de tristeza, porque eles viram o esplendor do primeiro templo, eles viram a grandeza da cidade, e hoje a cidade estava reduzida a pó. E a Bíblia diz que o pranto foi tão grande que não conseguia se distinguir quem chorava de alegria e quem chorava de tristeza. Aí a Bíblia vai dizer que quando eles estão chorando, se levanta o profeta Zacarias e diz: nem por força, nem por violência, mas segundo o meu Espírito, diz o Senhor. Esta é uma palavra de ânimo para aquele povo, uma palavra para aquele povo continuar a obra. Não seria pela força, não seria pela imposição, mas seria pelo Espírito do Senhor que eles continuariam. Mas antes de Zacarias se levantar e profetizar isso, quem se levanta é o próprio profeta Ageu. E Ageu vai profetizar dizendo que a glória da segunda casa será maior. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Irmão, irmã, a glória da segunda casa será maior. A glória da segunda casa será maior. E não será por força, não será por violência, mas porque o Espírito de Deus está nesse negócio. Você pode glorificar a Deus? Então está aí o resumo do subtópico 1, avançamos. Subtópico 2, exortação. Exortação. Assim diz: Ageu demonstrou a tristeza de Deus ao ser colocado em segundo plano. O povo se acomodara dizendo que ainda não era o momento de reconstruir o templo. Percebemos que faz parte da natureza humana justificar as omissões, criando argumentos plausíveis para esconder os fracassos. E isso não é novidade, né? Não é só a nossa geração que faz isso. Não é só a nossa geração que acha argumentos. Não é só a nossa geração que acha justificativas para disfarçar e esconder o fracasso, o desejo de não ir, o sentimento de que não vai conseguir. Aquele tempo o povo já fazia isso. E as pessoas que não oram dizem que é porque não sobra tempo para orar. Olha a justificativa. A gente está falando de justificativa, de achar argumentos para justificar uma fraqueza. E, por exemplo, as pessoas que não oram, elas dizem que não oram porque não sobra tempo. Mas veja, sobrar tempo, aleluia, está falando daquilo que sobrou. Mas o nosso Deus não é um Deus de sobra. O nosso Deus é um Deus de primícia. Então o tempo da oração não é o que sobra. O tempo da oração é o primeiro do dia. Aleluia. Você acordou? Ora. Não é no final do dia quando sobrar um tempo. É no começo do dia. A primícia do tempo você oferece a Deus. Porque você não gasta tempo. O tempo que você gasta, que você ora, não é um tempo gastado, é um tempo otimizado na presença de Deus, porque é a partir da oração que você vai sair para o teu dia, que Deus vai te dar a direção, vai abrir o caminho, vai destrancar as portas e você vai conseguir caminhar pela estrada que Deus vai pavimentar para você passar. Então o nosso Deus não é um Deus de sobra, de justificativa, de omissão. O nosso Deus é um Deus de primazia. Ok? Glória a Deus. Continuando ainda. Os projetos humanos tinham prioridade, enquanto os interesses de Deus tornavam-se secundários. E esse é um princípio que Jesus ele ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O que diz lá? Lá diz assim:
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, o que a gente deve buscar em primeiro lugar, o que deve ser prioridade na nossa vida, é o reino de Deus. Porque aquilo que eu preciso, quando eu busco o reino, Jesus acrescenta na minha vida, na tua vida, na minha, na tua família. Ô glória! Então que a gente venha, em primeiro lugar, você jovem, você menino, menina que me escuta, que a gente venha viver e buscar o reino de Deus. Porque aquilo que você procura, jovem, o trabalho que você procura, quem sabe o carro que você procura, a casa, quem sabe o casamento, tudo isso Deus acrescenta, mas a gente deve em primeiro lugar buscar o seu reino e buscar a sua justiça. Glória a Deus. No finalzinho diz assim: Ageu inquiriu os seus compatriotas: o fato de vocês colocarem Deus de lado provocou progresso ou regresso? Então Ageu, ele confronta o povo com essa pergunta: olha, vocês colocaram Deus de lado, e isso serviu para vocês como progresso ou regresso? A resposta era simples. Ao colocarem Deus em segundo plano, eles abandonaram o único elemento essencial para o sucesso. Então olha que coisa, né? A gente busca crescer, evoluir, adquirir, ir em frente. Mas o único que tem o poder de destrancar as portas que a gente precisa para entrar, que é Deus, a gente deixa ele em segundo plano. A gente não trata Deus como prioridade. A gente trata e serve a Deus com sobra. É a sobra do tempo para orar, é a sobra do dia que eu vou pro culto. Quando não dá, eu não vou, porque minha prioridade ou é o trabalho, ou é sair, ou é ir no shopping, ou é fazer um passeio. Mas está errado. A prioridade, a primazia na nossa vida deve ser Deus. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Então está aí o resumo do subtópico 2, avançamos então ao subtópico 3, consolação. Enquanto a primeira profecia repreendia o povo pela falta de compromisso, a segunda trazia consolação ao destacar a glória daquele templo, né? O que eu falei sobre a profecia de Ageu, que ele profetizou dizendo: a glória do segundo templo será maior. E aquilo motivou, alegrou, despertou o povo, seus irmãos, os seus compatriotas, para então terminarem a reconstrução. A terceira profecia foi uma exortação, um verdadeiro apelo à santidade. Porém, a quarta mensagem trouxe novamente consolação. Olha que coisa linda, então. A primeira exortou, a segunda, né, a terceira profecia exortou, né, a um verdadeiro apelo à santidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Aonde está isso? Hebreus 12:14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a quarta mensagem, a quarta profecia, após a exortação, vem a consolação. Olha que coisa linda. Ele exortou, ele consolou. Então podemos dizer que 50% da mensagem de Ageu foi consolação e 50% foi exortação. Porque há momentos que a gente precisa ser exortados, mas há momentos que a gente precisa de uma palavra de consolação. E Deus, ele tem essa palavra. Ele tem a palavra de exortar, ele tem a hora de exortar, mas ele também tem a hora de consolar. Glória a Deus. Que Deus possa falar conosco, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Se for exortação, que assim seja, mas se for consolação, que assim seja. Glória a Deus. Está então o resumo prático, claro e objetivo do tópico 2. Avançamos agora então ao tópico 3 e último tópico dessa lição. Tópico 3, apelo e promessa. O tópico 3, ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o apelo.
A pregação de Ageu exigiu do povo duas respostas rápidas: o retorno da obra de reconstrução do templo e a busca pela santidade. Deus não queria apenas um envolvimento físico das pessoas na reconstrução, mas também ansiava por uma aproximação espiritual. Ou seja, Deus não queria que o povo estivesse perto dele apenas fisicamente, apenas com o corpo, mas ele queria que o povo estivesse perto dele também em adoração. E esse é o apelo que Ageu faz ao povo. O apelo de Ageu é que o povo se chegasse a Deus, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Assim é nas Assembleias de Deus, aonde a gente congrega. Toda vez que a mensagem é pregada, no final da mensagem, no final do culto, a gente faz o apelo para as pessoas que querem receber a Jesus em suas vidas como Senhor e Salvador da sua vida, porque a gente não quer apenas as pessoas fisicamente dentro da igreja, mas a gente quer as pessoas de forma completa e totalmente incumbidas de servir a Deus dentro da igreja, numa adoração verdadeira, numa vida de santidade, numa vida aonde eles venham viver em novidade de vida, como diz a boa palavra de Deus. Eu me lembro do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, aonde se dá que Pedro está ministrando. E quando Pedro ele acaba a ministração, naquele dia Pedro não faz o apelo para as pessoas que querem receber a Cristo. Por quê? Porque a sua mensagem foi tão contundente, mas tão contundente, e tocou tanto as pessoas, que as pessoas perguntaram a eles o que eles deveriam fazer. Vamos ler o texto? Assim diz a palavra: e ouvindo eles o que? A pregação, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, nossos irmãos? Ou seja, o que faremos para receber a Cristo? Olha que coisa linda! Então as pessoas foram tão impactadas pela mensagem que Pedro não precisou fazer o apelo, mas as pessoas perguntaram a Pedro e aos apóstolos o que elas precisavam fazer. Olha que coisa linda é o Evangelho, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Continuando, no finalzinho diz assim: na vida do cristão a santidade não é um item opcional, mas essencial. Como já falamos, a santidade ela é essencial. Hoje mais santo do que ontem, e amanhã mais santo do que hoje, porque a santificação é progressiva. Todo dia a gente deve ser um pouquinho mais santo que o dia anterior. Está aí o resumo do subtópico 1. Avançamos, subtópico 2. O culto só é aceito quando o altar é restaurado. Ageu fez duas perguntas aos sacerdotes. A lição era simples: a pureza não pode ser transmitida, todavia, a impureza sim. Naquela época, os sacrifícios aconteciam em um altar improvisado em Jerusalém. Deus não estava se agradando daquelas ofertas, pois as leis sacrificiais estavam sendo ignoradas. Por isso, as bênçãos de Deus sobre o povo eram retiradas. Por quê? Porque mais vale obedecer do que sacrificar. Esse é um princípio bíblico. E o que o povo estava fazendo? Estava sacrificando de qualquer jeito, estava sacrificando de qualquer maneira. E Deus está dizendo: mais vale obedecer do que sacrificar, porque mais importante que o sacrifício é a vida de quem está oferecendo o sacrifício. E a gente tem base para isso? Claro que tem. A vida de Caim, quando a Bíblia diz que Caim levou uma oferta ao Senhor, a Bíblia diz: e rejeitou o Senhor a Caim e a sua oferta. Ou seja, Deus rejeita antes o ofertante, para depois rejeitar a oferta. Por quê? Porque mais vale obedecer do que sacrificar, e oferta de qualquer maneira Deus não aceita. Você pegou o princípio bíblico? Olha quanto ensinamento em um só subtópico da lição. No finalzinho diz assim:
O fato de fazermos algo para Deus não significa que podemos fazer de qualquer jeito. No livro de Ageu aprendemos que Deus só recebe e aceita o nosso culto quando o altar da sinceridade é restaurado, né? E eu me lembro de Davi, quando a gente fala que Deus ele não aceita qualquer coisa de qualquer maneira. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, Davi vai dizer: porque eu não oferecerei ao meu Senhor, ao meu Deus, holocaustos de qualquer maneira, sem que me custe nada. Então está aí o princípio, já deixado lá pelo grande rei Davi. Davi está dizendo: eu não oferecerei ao meu Deus qualquer coisa e de qualquer maneira. Por quê? Porque Davi sabia que Deus ele exigia muito mais que um sacrifício, um estilo de vida em obediência ao seu mandamento, aos seus mandamentos, à sua palavra. Glória a Deus. Esse é o resumo do subtópico 2. Avançamos ao subtópico 3, último subtópico da lição: atenção com a casa de Deus. Os judeus voltavam para Jerusalém, mas permaneciam escravizados ao materialismo. Deus enviou a seca e não prosperou a colheita dos repatriados. O propósito divino era adverti-los. O fracasso nos outros setores da vida era consequência de uma vida espiritual relapsa. E falando de materialismo, nenhum sucesso, irmão, irmã, amigo, amiga, jovem, adolescente que me escuta, nenhum sucesso material na vida justifica o fracasso familiar. Porque se você fracassar na família, você fracassou em tudo. Porque a família é a base da sociedade. A família é a base da igreja. A família é a base do reino de Deus. Então cuide da sua família, zele pela sua família, ame a sua família, porque Jesus deixou o princípio para a gente seguir. Glória a Deus. Continuando. A geração de Ageu foi aconselhada a ter atenção com a casa de Deus. Quando dizemos que Deus é a nossa prioridade, mas não dedicamos a Ele nosso tempo e nem nossos recursos, nosso discurso é mentiroso. A mensagem de Ageu foi aceita pelo povo e causou uma verdadeira mudança de mentalidade. Esse princípio da mudança de mentalidade está no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, anote a referência, versículo 2, que diz: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! E para concluirmos então, a interiorização sincera da pregação levou o povo ao esmero e à ação da obediência. Olha que coisa linda. Motivados e comprometidos, o povo se lançou na reconstrução do templo. O que era difícil tornou-se possível, pois eles agiam guiados pelo compromisso com Deus. E eu encerro a lição de número 11 dizendo: quem prega compromisso atrai gente compromissada. Aonde se prega entretenimento, é bom as pessoas orarem para que ao lado dessas igrejas não abra um circo, porque o dia que abrir um circo do lado da igreja que é pregado entretenimento, o circo encherá e a igreja esvaziará. Mas a igreja que prega compromisso atrai pessoas compromissadas. Na igreja que se prega santidade, atrai pessoas santas, puras, zelosas e de boas obras. Glória a Deus! Está aí então o resumo prático, claro e objetivo da lição de número 11. Se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no nosso canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus! E se você puder ficar um minutinho ainda comigo, eu quero te dizer que semanalmente a gente está aqui ministrando as videoaulas dos jovens e também dos adultos. Então você
assista a videoaula dos jovens, também assista as videoaulas dos adultos. E logo aqui abaixo, na descrição do meu vídeo, eu tenho alguns links esses que te levam para o meu Facebook, para o meu Instagram, para o grupo secreto de Apocalipse no Telegram, para o grupo da EBD do Telegram. Então você clica nos links, me segue no Instagram, entra no grupo secreto do Apocalipse no Telegram e no grupo da EBD também do Telegram. Então você aí, entrando nos grupos, me seguindo no Instagram, você terá acesso a todo o material que eu disponibilizo de forma prática, rápida, gratuita, por meio da internet. Querido irmão, irmã, amiga e amiga, jovem, adolescente que me escuta, até a próxima videoaula. E o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança, graça e paz.